Oi pessoal, e aí, tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o professor Agnello Weber e hoje eu estou estreando o meu canal Fisiomolezinha do Exercício. Tá? Por que esse termo, fisiomolezinha? Eu vou mostrar para vocês como é moleza aprender a fisiologia do exercício e como a gente dificulta muitas vezes a nossa vida por achar que um assunto é complexo demais. Na verdade, a fisiologia em si não é fácil, mas eu vou mostrar para vocês que com um pouco de empenho ela torna-se muito menos difícil do que você imagina. Por isso o nome do canal é Físio Molezinha do Exercício, tá bom? Então, pessoal, vou iniciar aqui me apresentando para vocês, tá? Meu nome é Agnello Weber de Oliveira Rocha. Eu sou bacharel em Educação Física em Treinamento Esportivo pela Universidade Federal do Amazonas, ou seja, eu não sou licenciado em Educação Física, logo eu não posso atuar em escolas. Eu atuo na educação no ensino superior, mas em escolas na educação básica eu não posso atuar, tudo bem? Sou especialista em Fisiologia e Cinesiologia do Exercício pela Universidade Veiga de Almeida. Eu fiz o curso, apesar de ter feito o curso aqui em Manaus, ele foi chancelado pela Veiga de Almeida, que, salvo engano, é uma universidade mineira ou carioca, enfim. Tá? Tenho mestrado em biotecnologia na área da saúde. No meu curso de mestrado, nós estudamos muito a respeito da genética molecular associada ao exercício físico. Nós conseguimos visualizar um monte de informações bem interessantes. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, nós identificamos que grande parte da população amazonense pouco se assemelha do ponto de vista genético com o restante do Brasil, com os norte-americanos e com os europeus, mas que a nossa população aqui do Amazonas tem uma semelhança muito interessante, muito próxima com os asiáticos. E aí, galera, sem preconceito nenhum, mas eu vou fazer aqui já uma brincadeira, é o seguinte, se você pega um chinês, um japonês, um coreano, coloca esse cara no sol daqui de Manaus por umas 2 semanas, sabe o que ele vai virar? Um índio. Ele vai ficar com todos os traços indígenas possíveis. Então, vai aí um questionamento do porquê isso. Estou cursando meu doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia. Estamos estudando como o açaí pode interferir em algumas variáveis hematológicas, no perfil lipídico, perfil glicêmico e como isso pode influenciar a prática de exercícios físicos. Atuo também como personal trainer. Já tenho uns 10 anos, desde que eu me formei, eu atuo nesse segmento como personal trainer. Eu Desde 2013 aproximadamente sou palestrante, né? Ministro vários cursos, principalmente aqui na cidade, mas já fui para algumas cidades próximas também, mas ainda não tive a oportunidade de sair do estado para palestrar, somente para participar de congressos, cursos e assim por diante. Atendo pessoas, né? Sou consultor esportivo, aplico consultorias online, é, faço consultoria para personagens, para personal trainer que quer aprender um pouco mais sobre o segmento, principalmente a área da fisiologia, da bioquímica, biologia molecular. Essas são áreas que eu me interesso bastante. E tem uma microempresa de consultoria chamada W Consultoria Esportiva e Treinamento Especializado. Mas enfim, chega de falar de mim, que a gente está aqui para estudar fisiologia. E eu vou trazer um conteúdo hoje para vocês super interessante que eu sempre aplico nas minhas aulas. E calma, é um conteúdo em português, não é um conteúdo em inglês, tudo bem? E eu vou decodificar essas informações para vocês perceberem como isso é fácil de se aprender. Então, o estudo que eu vou trazer hoje é o estudo de um grupo de pesquisadores brasileiros, tá? É o grupo que é coordenado lá pela professora o grupo é coordenado pela professora Dilamar, tá? E esse estudo fala o seguinte, qual é o título do trabalho? Determinantes moleculares da hipertrofia do músculo esquelético mediados pelo treinamento físico. Ele é um estudo, então, das vias de sinalização, tudo bem? O estudo é de Fernandes et al., mas, como eu falei, o grupo de estudos é coordenado pela professora Edilamar Menezes de Oliveira.
E aí, pessoal, pegando aqui um apanhado do estudo, esse estudo fala como várias vias, como o exercício físico pode estimular a atividade de várias vias metabólicas. Eu vou me ater aqui apenas a uma hoje, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e aí ninguém assiste. E o meu objetivo é facilitar a sua vida. Então a gente vai estudando gradativamente os conteúdos, beleza? E a primeira via que eu vou falar com vocês hoje é a via da Acater-mTOR. Essa é uma via que muitas pessoas já estudaram, mas muitos colegas ainda têm dificuldade. Então observem aqui o cursor do mouse, tá bom? Para a gente facilitar aqui a nossa vida. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui, tá? Na captura do cursor, para a gente acabar não se complicando, beleza? Então vamos lá, volta aqui a apresentação. Desculpa, tá, pessoal? Beleza, então observem aqui o cursor. Pessoal, é o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar em algum momento da vida de vocês que o treinamento concorrente ele acaba atrapalhando o desenvolvimento da força e o desenvolvimento de ganho de massa muscular. Vocês também já devem ter ouvido falar o seguinte, não, o treinamento concorrente não atrapalha. A gente precisa ter um pouco de cautela nisso aí. O seguinte, não é o foco desta aula aqui, deste estudo, da apresentação deste estudo, mas é o seguinte, moçada, o treinamento concorrente ele só vai atrapalhar se você exagerar, por exemplo, só vai atrapalhar o seu ganho de massa muscular se você exagerar no seu treino cardio, tá? E não fizer uma boa reposição energética. Caso isso não aconteça, caso você tenha uma boa alimentação e não exagere no cardio, ele não vai atrapalhar, tudo bem? Professor, o treinamento concorrente para quem quer emagrecer, eu super recomendo, tá bom? O treinamento concorrente para quem quer emagrecer, mas vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. É o seguinte, moçada, muito se falou que o treinamento concorrente atrapalhava o desempenho de massa muscular por conta desse monte de coisinhas que vocês estão vendo aqui. E o que é isso aqui, pelo amor de Deus? Agnello, me salva. O que é isso? Isso aqui, moçada, todas essas letrinhas representam algumas moléculas, alguns hormônios, algumas proteínas, algumas enzimas, enfim. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Olha só, do lado direito aqui da nossa imagem, nós estamos vendo que está escrito assim, estimulação de alta frequência. O que é isso? Treinamento de força, treinamento com intensidade elevada, beleza? Então eu já sei que este lado fala sobre o treinamento de força. E o outro lado aqui, acompanha o cursor, fala sobre o treinamento de endurance, o treinamento de baixa intensidade, está escrito estimulação de baixa frequência. Pois muito bem, galera, todo mundo aqui conhece a insulina, o hormônio insulina, né? Um hormônio peptídico que tem como função transportar a glicose da circulação para os tecidos, mas a insulina, por ser um hormônio peptídico, não consegue atravessar, por exemplo, a membrana da fibra muscular e ela deixa a glicose ali na próxima membrana, estimula um receptor e esse receptor desencadeia um monte de reações que vão fazer com que uma molécula conhecida como GLUT4 se transloque do meio da célula para a periferia, para a membrana e capte essa glicose. Pois muito bem, galera. A insulina, ou melhor, nosso organismo produz um hormônio muito parecido com a insulina, que ele é liberado principalmente em resposta a um aumento na concentração de GH durante e após a prática de exercícios físicos. Esse hormônio é conhecido como IGF-1. O que significa IGF-1? Fator de crescimento semelhante à insulina. Pois muito bem, galera, o que faz o IGF-1? O IGF-1 ele se liga a um receptor muito parecido com o receptor de insulina. E ao se ligar a esse receptor, ele desencadeia um monte de reações metabólicas que ativam esse receptor. E esse receptor, ao ser ativado por meio de um
conjunto de reações conhecidas como autofosforilação, ele vai ativar uma molécula conhecida como PI3K. Meu Deus, PI3K, que sigla difícil. Vocês estão achando a sigla difícil porque não lembram do nome dela, ou então não sabem do nome dela. O nome dela é fosfatidil-inositol 3-quinase. Ai, meu Deus do céu. Pois é. Pessoal, o que é fosfatidil-inositol 3-quinase ou simplesmente PI3K faz no nosso organismo? Ela fosforila e ativa uma proteína conhecida como proteína quinase B, ou simplesmente AKT, tá? A AKT ou a proteína quinase B são a mesma molécula. Tudo bem? Eu vou falar primeiro das funções anabólicas da AKT, depois eu vou falar o que ela inibe. Primeiro eu vou falar o que ela estimula e depois eu vou falar o que ela inibe, tá bom? O que faz a AKT, pessoal? Uma vez fosforilada, essa AKT se liga a uma molécula conhecida como alvo de rapamicina em mamíferos, ou simplesmente mTOR. E a mTOR, moçada, chega lá em umas moléculas conhecidas como fatores de iniciação da tradução e estimulam, portanto, estimula esses fatores de iniciação da tradução, fatores de iniciação da tradução, opa, agora foi. E esses fatores de iniciação da tradução, então, estimulam o início da síntese de proteína nos ribossomos. Beleza, então, nós já vimos que o treinamento de força estimula o IGF-1, que estimula a PI3K, que estimula a AKT, que vai estimular a mTOR, e a mTOR, então, estimula fatores de iniciação da tradução. Pronto, fechamos aqui um pouco, tá bom, dessa via metabólica. Vamos falar aqui do restante, tá ok? Galera, eu estou simplificando para vocês. Claro que para vocês aprofundarem, vocês vão ter que ir nos artigos, nos livros. O objetivo aqui não é aprofundar, é facilitar, tá bom? Então, eu estou resumindo o conteúdo para vocês. Pois muito bem, falei que ia dizer primeiro que faz a AKT, e eu disse para vocês que a AKT estimula a mTOR. Mas a AKT ela também tem duas funções muito interessantes. A primeira delas está aqui, a função número 4. Vocês estão vendo que aqui ao lado desse número 4 há uma proteína chamada TSC2. TSC2, pessoal, significa tuberina. Qual é a função da tuberina? Pessoal, a tuberina ela inibe a mTOR. Mas quando você faz o treinamento de força, a AKT acaba por inibir a tuberina. Então a tuberina não consegue atrapalhar a mTOR, tá ok? Imaginem vocês isso aqui, pessoal, como num jogo de futebol americano. Eu não sei o nome dos jogadores ali, as posições deles, mas normalmente tem um brutamontes que vai correndo na frente do cara que está com a bola. E aí esse brutamontes ele vai bloqueando todo mundo que tenta atrapalhar o cidadão que está com a bola, certo? O que acontece? O que está fazendo a AKT? A AKT é esse brutamontes aí que está tirando todo mundo da frente para não atrapalhar a mTOR. Então a AKT vai lá e porrada na tuberina, tira a tuberina na frente e fala, mTOR vai lá e faz o touchdown. O touchdown eu sei, tá? Outra coisa, a AKT também inibe a atividade de uma molécula conhecida como glicogênio sintase quinase. O que faz essa glicogênio sintase quinase? Ela inibe a atividade de alguns fatores de iniciação benéficos para o início da tradução. Como ela iria inibir alguém que faz bem, a AKT foi lá e inibe logo essa glicogênio sintase quinase. Beleza? Outra coisa, a mTOR inibe um complexo conhecido como 4E-BP1, tá bom? Esse complexo aqui, pessoal, é um complexo que se liga, é uma proteína que se liga a um complexo formado por diversas outras proteínas, mais especificamente 3 proteínas, que tem por função evitar que o início da tradução aconteça, tá? Então, já que essas proteínas iriam atrapalhar o início da síntese de proteínas, a mTOR vai lá
e acaba por atrapalhar a função delas. Então, quando você faz o treinamento de força, você acaba estimulando mais a síntese de proteínas por conta do aumento de alguns hormônios que vão desencadear reações químicas, reações fisiológicas no músculo, fazendo com que esse músculo, então, consiga aumentar a sua síntese de proteínas. Tá ok? E aí, pessoal, por que o treinamento concorrente atrapalharia isso? Digamos que você fez ali o seu treino de 35, 40 minutos de musculação, tá? Um treino bem exaustivo. Você utilizou ali, começou com múltiplas séries, né? Vou dar um exemplo aqui de treinamento para o peitoral. Fez ali, sei lá, 4 séries de supino, as 2 primeiras sendo submáximas e as 2 últimas máximas. Depois você meteu um bisete de supino inclinado e mais o voador e finalizou com 3 drop sets de crossover, vamos dizer assim. Seu peitoral ficou bastante desgastado. Aí você complementou o treino com um bisete de desenvolvimento com halter mais elevação lateral e finalizou o treino com 4 drop sets de tríceps na polia. Pô, você ficou desgastado esse treino, cara. Com certeza aí esse treino não dá 40 minutos, dá um pouco mais, né? Mas vamos lá, você treinou bastante, já depletou muito seu músculo. Aí você vai lá e faz ainda 50 minutos de um exercício aeróbio contínuo com intensidade baixa. O que vai acontecer, galera? Esse exercício, por ter um volume muito alto, talvez comece a degradar muitas proteínas musculares, tudo bem? E além disso, esse exercício, ele vai, por ser um exercício extremamente catabólico, aumentar a quantidade de uma molécula conhecida como AMP. O que é o AMP, pessoal? O AMP é adenosina monofosfato. O AMP, o ATP não são o ATP não é adenosina trifosfato, ou seja, adenosina trifosfato, uma adenosina ligada a 3 fosfatos, o AMP é uma adenosina ligada a um fosfato, ou seja, tem pouca energia. Quando o nosso organismo tem pouca energia, moçada, uma proteína vai ser ativada para estimular a produção de mitocôndrias no nosso corpo. Essa proteína é conhecida como AMPK. O que significa AMPK? Adenosina monofosfato quinase, ou melhor, proteína quinase ativada por AMP. AMPK, proteína quinase ativada por AMP. Essa proteína quinase ativada por AMP é uma das proteínas que vai estimular a atividade da tuberina. E a tuberina, então, inibiria a mTOR, diminuiria a síntese de proteína. E por que vai diminuir a síntese de proteína, moçada, neste momento? Porque o nosso músculo está precisando quebrar mais proteína para gerar ATP, já que o AMP está muito elevado. Ou seja, se o AMP está elevado, o ATP está baixo. Além disso, a proteína quinase ativada por AMP vai estimular a produção de uma molécula conhecida, vai estimular, desculpa, a atividade, não a produção, a atividade de uma molécula conhecida como PGC1-alfa. O que é o PGC1-alfa? PGC1-alfa significa receptor ativado por proliferador de peroxissomos coativador. Receptor ativado por proliferador de peroxissomos gama coativador 1-alfa. Por isso, PGC, tá? De proliferador gama coativador 1-alfa. O que faz o PGC1-alfa? Ele atua nos genes da mitocôndria, estimulando a atividade desses genes, estimulando o aumento da quantidade de mitocôndrias e também estimulando, moçada, a produção de mais enzimas oxidativas. E o que vão fazer essas enzimas oxidativas? Degradar gordura, degradar carboidrato, degradar proteína para produzir ATP para o músculo. Então acaba que depleta mais a energia, depleta mais os substratos, as proteínas musculares, mas é meio que um mecanismo de defesa do nosso organismo. Tudo bem? Quando isso vai ser prejudicial? Quando o treinamento aeróbio for muito longo,
depois de um treinamento de força exaustivo. Se você consegue equilibrar os dois ali, sei lá, 40 minutos de treino de força, mais uns 10, 15 de cardio, dependendo de como você tiver sua dieta, você não vai ter uma perda assim tão elevada de massa muscular, talvez nem tenha. Existem protocolos que mostram, por exemplo, que o treinamento concorrente faz com que você ganhe massa muscular. Depende da maneira como você vai exercitar. Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí, compartilha com os seus colegas. O canal está começando agora, então eu espero de fato contribuir com vocês e espero facilitar a vida de vocês enquanto acadêmicos ou profissionais de educação física. Beleza, moçada? Um grande abraço, tá bom? Fiquem todos com Deus.